Tireoide, né? Quando a gente fala de tireoide, o primeiro ponto que a gente tem que entender também é a fisiologia da tireoide. Então, como que funciona a tireoide? Qual é a função da tireoide? Tá, a tireoide é produzir hormônios tireoideus, né? T3 e T4. Exatamente. Então a tireoide secreta T3 e T4. Qual é a importância desses hormônios? Ai, gente, meu Deus do céu. Iodo lá. Não, isso, mas eu vi que eles têm vários mecanismos de... Então, ó, T3 e T4 tá no corpo inteiro. Desde o sistema nervoso central ao sistema límbico. Tem alguma coisa ligada a tipo, isolamento térmico? Não necessariamente diretamente, Ele mas também tá porque faz parte do processo do hipotálamo, certo? Então, T3 e T4 tá em todos os lugares do corpo. Estimula a Todos os lugares produção... do corpo. Ah não, eu tô confundindo, porque tem o que é o pré... No livro ele começa falando essa parte de hormônios, né? Que tem os pré-hormônios que vão dar origem a outros hormônios e tem Claro. Exatamente. Exatamente. Ó, por exemplo, vamos lá. Como que funciona o sistema de produção de T3 e T4? O T3 e T4 começa lá com o iodo lá, né? Tem que lembrar antes disso. Antes disso. Ó, T3 e T4, quando eles estão diminuindo no sangue, o que acontece? Tem um sinal aonde? Na hipófise, né? O primeiro é com o hipotálamo. O hipotálamo. Certo? O hipotálamo identifica que T3 e T4 está baixo e aí ele produz o quê? TRH. Ah, é verdade, o TRH, é verdade. E o TRH vai aonde? Ele vai na hipófise. Na hipófise. TRH. E induz a hipófise a produzir o quê? TSH. TSH. Achei Que vai passar pela fosforilação, né? E aí vai ter um processo e essa TSH vai atuar onde? Vai para a tireoide. E vai fazer o T4 e o T3. A partir daí que a gente começa a induzir produção de T3 e T4. No hipotálamo, na hipófise, depois na tireoide. Isso. O hipotálamo vai detectar que está baixo e vai acionar O TRH, aí vai para a hipófise. A hipófise vai jogar para o TSH, que vem para a tireoide. TRH, TSH depois. Isso. Aí faz T3 e T4. Só pra gente ver como vocês estão. Se eu tenho um problema no TSH, o que eu posso ter? Você vai ter problema de tireoide primária, né? Aí vai ser, vamos lá, secundária, certo? Secundária. Por quê? Porque se eu tenho uma eliminação de TSH lá na hipófise, é secundária, certo? Ah, não era hipotálamo ainda. Agora, quando eu tenho a TSH dentro da minha tireoide, que ela é transportada por quem? Vocês lembram? Essa aí vai ser mais pro Luiz do que pro Zorrida. Glúteo alguma coisa. São três proteínas, não são? Glúteo, a albumina e a outra que eu esqueci. Glúteo, a gente tem a albumina e tem Mas a principal a é a mais glúteo. importante é a glúteo, certo? Glúteo. Agora, qual é a principal causa de hipertireoidismo primário? Olha, eu não vou mentir, não. Eu não entendi bolhufas do que ele falou nessas aulas. Síndrome de Graves, não é? Graves-Basedow. Graves-Basedow. Então, qual é a fisiopatologia de Graves-Basedow? E o que seria Graves-Basedow? Seria a síndrome, né? Vamos lá. Graves-Basedow foi o cara que identificou essa fisiopatologia e colocou o nome dele na doença. Certo? Agora, qual é a fisiopatologia disso? Como que funciona para que nós tenhamos um problema de hipertireoidismo primário e que seja Graves-Basedow?
Então, o primário vai ser Graves Basidow. Primário, Físio, a gente vai patologia. ter Graves, Basidow e Plumer, ok? Hum. Tem que lembrar o seguinte, Mavi, eu tenho primário quando eu tenho um problema direto na glândula. Tá na glândula, é primário, Certo. certo? Tá fora da glândula, aí pode ser secundário, se for na hipófise, e pode ser terciário, se for no hipotálamo, ok? Então, Graves Basidow é quando o meu transportador de TSH sofre um ataque dos meus anticorpos, Certo. certo? Certo. Linfocitos B é que vão atacar o meu transportador de TSH, certo? Caiu na prova de vocês essa aí também. Ele falava hipertireoidismo e hipotireoidismo. A resposta certa era transportador de TSH e TPO. Não sei se vocês lembram. Mas, vocês não lembram? Acho que sim. Ele passou. Mas caiu na prova de vocês. Uhum. Então, ó, a gente tem que entender o seguinte. Se eu tenho um problema de Graves Basidow, a fisiopatologia dele, Eu tô ouvindo e associando aqui. Tá. Mas pode falar. a fisiopatologia de Graves Basidow é um ataque dos meus anticorpos ao transportador de TSH, TSH. ok? Então, o TSH entrou na minha glândula tireoide para fazer a indução com o processo, montar. Tá bem relacionado porque o sistema funciona de... Não sei se tem relacionado, mas eu vi que para a produção de tireoides o sistema funciona por esse negócio dos anticorpos, né? Se ele ataca os anticorpos, então ele não sabe o nível de produção ali, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um feedback negativo. Isso que eu tava tentando lembrar, feedback Certo? negativo. A isso. gente tem um feedback Você fala negativo. Então, o feedback negativo, o que que é? Baixou o meu nível, automaticamente eu envio um sinal. O sinal lá no hipotálamo é o TRH, na hipófise TSH, na tireoide a gente vai ter T3, T4, 4. certo? Aí estraga tudo no aí que tá. Basidow. Quando eu tenho um ataque ao meu transportador de TSH, eu não vou ter o sinal da hipófise. Ela mandou, a hipófise está funcionando normalzinho, mandou. Só que quando entrou o meu SNI, que é o transportador na tireoide, quando ele entrou para fazer o trabalho, para dar a sinalização e falar, ó, pode produzir T3 e T4, o meu anticorpo vem e Ele ataca fala, opa, esse tá transportador. cheio já. E aí, com isso, nós vamos ter um acúmulo de iodo. E aí, esse acúmulo de iodo vai induzir ao... Qual é o bócio. sinal que a gente tem? Bócio. Bócio. Certo? Então, a gente vai ter bócio. Aí que entra também, eu não sei se o Dr. cobra muito essa parte, mas no livro foca muito na semiologia, né? Porque tem a questão do bócio e do A edema. tétrade, né? Edema. Então, a E gente edema vai ter... líquido. a gente vai ter E Vamos por parte. of- exoftalmia. esoftalmia. Então, vamos por parte, ó. Quando eu identifico um paciente que chega no meu consultório com exoftalmia, que é edema palpebral, certo? Ele tem mixedema ou edema Mixedema. tibial, Mixedema. edema pré-tibial, é o que fala. Ele tem hipertireoidismo e tá Bócio. faltando um Bócio. bócio. E ele tem bócio. Então a gente tem o que nós chamamos de tétrade de Graves Basidow, Tetra de Graves Basidow. certo? Sim, sim. Então, essa semiologia que você está falando já me dá diretamente, me leva a um hiperparatireoidismo primário que nós conhecemos como Graves Basidow, Então, certo? Então, paciente chegou, exoftalmia, bócio, mixedema ou edema pré-tibial e laboratório hiperparatireoidismo, você já sabe que é Graves Basidow.
Tem que lembrar que Graves' Base Down, ele se dá principalmente aonde? Em quem? Pessoas jovens. Mulheres, 10 para 1, ok? A cada 10 mulheres nós vamos ter um homem em idade produtiva. Essa é a frase, ok? 10 para 1, idade produtiva. Em idade produtiva. Beleza, 10 para 1. Nota seria. Agora, esse bócio, ele é notável visualmente. Sim. Tipo, você vê o acúmulo, Que isso? Sim, sim. porque Visualmente. o Luiz falou que não existia mais isso por causa do iodo. O que acontece? Idade. Você falou idade o quê? Se eu idade produtiva. Uma mulher que ainda não entrou na menopausa, ok? Vou botar fértil, vai dar mesmo. Então, quando eu tenho essa tétrade, se o Luiz falou que não existe isso, eu acho que ele falou Não baseado existe o quê? no Desculpa. contexto de falta de iodo, ok? Aí beleza, hoje é muito raro, a não ser que seja em lugares, por exemplo, no interior do Paraguai, tem uma tribo que não come sal. É porque hoje, pela legislação brasileira, o O no sal. sal é A obrigado. legislação mundial, mundial, é ela difícil não ter tem iodo. sal iodado. Só que E- tem pessoas que não aderem ao consumo de sal. E aí, por conta disso, Indígenas, né? indígenas, pessoas com difícil acesso à civilização, acaba que Alguém tem Não que hipertensão pode ocorrer a insuficiência de iodo. Uhum. Mas na maioria das vezes, no hiperparatiroidismo, nós vamos ter uma hipercaptação de iodo, ok? E se cai isso na prova, também. Hipercaptação. hipercaptação de iodo, Hipercaptação. certo? Hipertireoidismo. Ele deu os sinais lá, ó, sinais e sintomas. Hipertireoidismo, você identificou, é um hipertireoidismo. Qual vai ser a principal causa ali para você saber que essa pessoa tem um hipertireoidismo? É uma hipercaptação de iodo. Por quê? Porque a gente não tem o TSH funcionando. Então o TSH não consegue avisar que precisa liberar esse iodo para formar lá com monoiodotirosina e a diiodotirosina o T3. Peraí, mas daí você tá falando no hipo. Porque daí ele não vai transformar em T3, T4. Calma. Porque assim, os dois processos a gente vai ter bócio. Nos dois processos, tanto no hiper quanto no hipo. Certo? Então, Ah, entendi. Os dois vão ter bócio. Mas o que vai acontecer? Como ele não tá produzindo T3, T4, ele vai acumular iodo na glândula e vai inchar. isso, perfeito. E o outro vai ser por sobrecarregação, né? Vai causar Captação mais... de iodo. Vai irritar. Ele não consegue identificar o iodo lá e aí ele quer mais iodo. Você Por entende? causa do ataque dos antigos. Do Por causa anticorpo. do ataque do Aí anticorpo. ele não vê que tá suficiente T3, É T4. isso. E ele vai... Então é isso. Ok? Então vamos lá. Ó. Agora vamos por Os partes, dois né? têm bócio, então... Os dois têm bócio, tanto no hiper quanto no hipo. Certo? Agora, principal causa é Graves' Base Down. Down. E lembrar Hiper. da tríade, né? Lembrar da tétrade, né? Tétrade. Que são 4 coisas. São 4 É. coisas. E que é mulher de 1 para 10. Mulher, 10 para 1. E E idade- fértil. Idade produtiva. Produtiva. Agora, se aparece uma mulher acima da idade produtiva que aparece no seu consultório, você não suspeita de Graves, você suspeita de Plumer, Plumer. certo? O Plumer, ele já estaria... Não seria uma das causas principais, né? Ele até mais para pacientes em Ah, idade não produtiva, produtiva. certo? Isso. Então, acima de 40 anos, se eu não me engano, depois a gente confirma essa informação, mas é para pessoas acima de 40 anos e continua 10 para 1, tá? Menopausa, praticamente, né? Isso, exatamente. Depois que entrou na menopausa, vai ser aí 40 vai ser pra cima. Plumer e não mais Graves, Graves, que aí a Plumer. fisiopatologia também muda, certo? Ah, show de bola. Então, beleza. Uma vez que a gente tem um problema na tireoide, o meu principal laboratório vai ser o quê? O nível de TSH ou T4? TSH, né? O principal é TSH, certo?
Então, quando eu vou fazer a minha primeira prova, eu identifiquei o paciente. Eu falei, eu acho que esse paciente tem hipertireoidismo. O que eu vou pedir primeiro? TSH, certo? Então, se pergunta isso também, você sabe. A principal prova é TSH, certo? Descarta diagnóstico. T4. Quando eu vou pedir T4? Para diferenciar, né? Depois que eu sei que eu pedi o TSH, eu falei, realmente tem uma irregularidade. Aí eu peço o T4. É óbvio que na prática Porque você vai pedir os dois. Na prática você vai pedir os dois. Sempre vê os dois, né? Por conta de preço já vai. Sim. Só que, em tese, a gente vai identificar o hiper ou hipotiroidismo através do TSH. Certo? Acontece que nem no outro, se fazer uma associação com o PTH. Porque não é só olhar o cálcio. Porque o que manda é o PTH, que é a mesma coisa. Exatamente. Então, quando eu tenho hipertireoidismo primário, certo? Como que vai estar o meu nível de T4? Vai estar elevado, não é? Porque o problema vai estar no anticorpo, no feedback negativo, não é? Então vamos lá. É isso mesmo, mas explicando um pouquinho melhor. Ó, quando eu tiver hipertireoidismo primário, o meu TSH vai estar baixo ou alto? Hipertireoidismo. O TSH vai estar alto. Vai estar alto. Gente, ó. Ixi, Lembra que é feedback negativo? Isso. Lembra que é feedback negativo? Então, se eu tenho o T4 alto, o meu TSH não pode estar alto. Sim. Você entende que o meu T4 alto, o meu TSH, ele tem que diminuir. Por quê? Porque ele tem que falar, tá muito alto. Então, quanto menos TSH, menos T4. Quanto mais TSH, mais T4. É o inverso. Então, exatamente. Se eu tenho um hipertireoidismo... Agora eu entendi. Agora você tá quase surtando ali. Entendeu, cara? Não tá entrando. Então, vamos lá, ó. Meu nível de TSH normal é de 0,45, se eu não me engano, nanogramas por decilitro a 4,5 nanogramas por decilitro. Certo? Esse é o meu normal. Se eu tenho abaixo de 0,45, o que significa? Significa que a minha hipófise está estimulando o meu TSH, o meu T4 a diminuir. Vamos fazer um esquema? Tem folha em branco. Tem. Quer colocar no quadro? Tá. Então vou botar no quadro aqui. Só ver qual é o canetão que tá com mais tinta aí. Pode testar saber isso. Testando. Vai testando aí, vê o que tá, porque tem uns que tá seco. Mas... TSH, certo? Então eu tenho, nível normal de 0,45 a 4,5, certo? Esse é o meu nível normal. T4, meu nível de T4 é de 0,7, se não me falha a memória, a 2, certo? Certo. Então vamos lá. Se eu tenho hiperparatireoidismo primário, vamos colocar o mais fácil, como que vai estar o meu T4? Elevado. Hiperparatireoidismo. Elevado. Hipertireoidismo, perdão. Elevado, certo? Meu T4 vai estar aumentado. Por quê? Porque eu tenho uma hiperprodução do hormônio tiroideu. Está elevado. Quem controla isso? Não é o TSH? É o TSH. Então automaticamente ele vai falar, porra, eu estimulei ele a produzir muito, então eu tenho que diminuir. Então o TSH diminui para que o T4 também diminua. Agora, quando eu aumento o meu TSH, o objetivo, quanto mais TSH eu tenho, o objetivo é que eu aumente também o T4. Então, eu aumento o TSH,
para que aumente o meu T4. Eu diminuo o TSH para que diminua o meu T4. Ok? Sim. Isso ficou claro, certo? Então vamos lá. Se eu tenho aqui o meu TSH baixo, o que isso está significando? O que a glândula da hipófise está entendendo? Que tem T4 aumentado. Que o meu T4 está aumentado. Então, o que ela está fazendo aqui? Tá tentando abaixar. Desestimulando o meu T4, certo? Então, automaticamente, quando ela diminui os níveis séricos, ela está tentando desestimular isso aqui. Só que no meu hipertireoidismo, eu tenho um problema na minha glândula. A minha glândula tireoide que não funciona. Então, o esforço da hipófise vai adiantar alguma coisa? Não sei. Não vai adiantar, porque o problema não está na hipófise, o problema está na glândula. Então, por mais que a hipófise, deixe isso aqui 0,1, esse aqui vai estar aumentando constantemente, porque ela não está identificando. Isso é o meu hipertireoidismo primário, certo? Hipertireoidismo primário. Entendeu, Gustavo? Isso aqui, mas vai ser um caso tipo de um câncer, né? Porque daí o seu TSH, por que ele não tá baixando o T4? Aqui é Graves Basedal. Por causa da célula que tá em ataque, né? Do Aqui anticorpo. é Graves Basedal, certo? A minha célula, a minha glândula tireoide não responde ao comando do TSH. Ah, por causa do ataque. Exatamente. feedback negativo Exatamente, foi tirado. foi tirado. Então eu perdi o meu feedback aqui. Eu não tenho mais meu feedback negativo. Eu não tenho mais a minha retroalimentação. Eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Não tá certo? conseguindo. Ao mesmo tempo que, se eu tenho o meu TSH aumentado, o que a minha hipófise está dizendo? É pra produzir mais. Se eu tenho meu TSH aumentado, a minha hipófise está dizendo que o meu T4 Tá baixo. está baixo. Certo? Então a minha hipófise é, quando eu aumento acima 5, tá aqui 5, e aqui eu tenho 0,6, Tem que saber ligar. sou eu? Pode parar. Não tem problema. A gente espera.